meditando lá em 1 Samuel, na história de Davi e Golias. Uma história muito conhecida, né? De Davi e Golias. Mas a palavra do Senhor, ela nos revela cada dia. Então, você pode ler quantas vezes você quiser a palavra do Senhor, ela vai te revelar coisas assim que você fala, nossa, eu não escutei isso ainda, não tinha visto dessa forma. E Deus fala, né? Que a palavra dele, né? Se renova, e é verdade. Quando Davi enfrentou Golias, ele foi com 5 pedras. Está lá no versículo 40. Eu vou ler o versículo. Pastor, você pode ler na sua versão ninja, como diz você? Porque a minha aqui está meio complicada, não vai dar para... 1 Samuel 17, 40. Está escuro? Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Então, quando falou, ele pegou 5 pedras. 5, não foi uma. Lá estava um gigante, né? E ele pegou 5 pedras. Eu fiquei impressionada com a tamanha fé de Davi. Aquele menino tão pequeno, né? Davi enfrentou uma batalha que, aos olhos humanos, estava perdida. Contudo, sua maior arma era invisível e imensurável, a fé. Davi, com sua enorme fé, confiou tanto no Senhor que ele levou 5 pedras. Ele imaginava, né? Ele viu um gigante, mas eu imagino assim, a intimidade que ele tinha com Deus, né? Ele pegasse as 5 pedras. Se aparecer mais, né? Porque aqui não fala na palavra aqui, mas os historiadores, eles acham assim que eles estudando aqui a palavra, eles perceberam que haviam mais 4, além de Golias. 4 irmãos, né? Então, 4 irmãos. Então, Davi já sabia, já estava preparado. Pensa na fé de Davi. Enfrentar 5 gigantes, né? Imagina, ele falou, meu Deus, que fé é essa, gente? Né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Mas Deus... Já me perdi. Espera aí que eu vou me achar, viu, gente? Espera aí. Deus viu que só precisava de um gigante para mostrar a sua força e o seu poder. Davi era tão experiente, tão íntimo de Deus, que nos bastidores ele já havia lutado contra um leão e um urso. Isso mostra a sua fé em Deus, não em sua força. Dá para ver, né, gente? Pelo amor de Deus, porque quem conhece a história, né, sabe quem é Davi. Que Davi era bem pequenininho, né? E ele não tinha força. Nem para um leão, nem para um urso. Imagina para um gigante, né? Mas ele tinha Deus. Ele tinha o Senhor. E essa fé no Senhor foi que levou a ele a derrotar o Golias, né? O urso, lá o leão, né? E uma fé invejável, né? Vou falar a verdade. Muitas vezes somos julgados por nossas limitações visíveis. Muitos jovens, velhos demais, inexperientes demais. No entanto, a história de Davi nos ensina que Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Conhecer quem somos em Deus é desbloquear a capacidade de derrubar gigantes em nossa vida. Portanto, sempre que se sentir menosprezado
ou duvidarem de sua capacidade, lembrem-se de Davi. Um bom exemplo, né, gente? Em Deus somos mais do que nossas limitações aparentes. Com fé, é possível atravessar mares, escalar montanhas e enfrentar as tempestades da vida. Não importa qual gigante, com fé em Deus, tudo é possível. Com fé em Deus, tudo é possível. Esse tema que eu coloquei aqui, era bem... A ministração não, né? Que era só o mesmo, foi tipo uma devocional que eu fiz mesmo, né? Era bem pequenininha. Então, em cima disso, eu ainda coloquei... Eu coloquei assim... Me coloquei no lugar, né, de Davi. Ele foi obediente, né? Davi, ele fez assim o que... Aos nossos olhos mesmo, aos olhos até dele mesmo, né? Ele falou assim, eu não tenho força. Né? E muitas vezes acontece com a gente. No nosso dia a dia. Situações que aparecem para a gente, eu vou falar por mim, situações que apareceram para mim, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou falar para vocês que eu acho que era mais... O gigante era maior que o gigante que Golias enfrentou. Bem maior. Mas Deus ele é tremendo, né? Quando Deus me resgatou, Deus, ele me moldou da forma que ele quis. Passei por lutas, passei por situações que falo, meu Deus, como assim, gente? Que eu falo assim, meu Deus, estou aqui, viva. E quando, um dia que eu falei, eis-me aqui o Senhor, meu Deus, falei, eis-me aqui, Senhor. Um dia eu falei, não lembro quando, mas falei. Gente, vou falar para vocês que foi luta. Foi luta. E ainda é, né? Crente que não passa luta, pode ter alguma coisa errada, viu? Tem alguma coisa errada. Mas passa, viu, gente? Mas com Jesus a gente consegue. Agora, sem Jesus, não tem como. Não tem como. Por isso que a importância da gente permanecer no Senhor. Seja lá um gigante menor que o de Golias ou maior que o de Golias, não importa. Do que Golias, não importa, né? Vou me achar de novo, gente. Espera aí. Deus capacitou Davi e Davi posicionou em Deus. Obedeceu e exerceu sua fé. Logo, a vitória veio. Quem conhece a história, né, sabe que ele matou Golias, que ele foi lá, ainda com a espada de Golias, ainda cortou a cabeça dele, né? E foi vitória. O povo, como é que se fala? O exército do Senhor estava lá agoniado, né? Ninguém imaginava que ia ganhar. Para ele já era batalha perdida. Que já fazia tempo que eles estavam lá e não tinham solução. E o gigante estava lá só provocando. É o que acontece com a gente. Nós, muito gigante provocando. Provoca, né? Faça igual Davi. Se posiciona no Senhor, enfrenta esse Golias, enfrenta esse gigante, enfrenta esse problema, né? Quem tem o Senhor tem tudo. A melhor arma é o Senhor. Né? E Ele capacita, e Ele nos capacita. Nesse exército, e nós fazemos parte desse exército, viu, gente? Todo mundo faz parte desse exército, viu? E nesse exército, nós somos capacitados, protegidos, direcionados e posicionados onde Deus quer. Então, pergunto a vocês. Vocês estão preparados para a batalha? Para entrar nesse exército e permanecer? Pode refletir que eu deixo, viu? Depois vocês respondem para Deus. Neste batalhão, tem soldados sendo preparados para a guerra, onde o nosso general é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso general. Nessa guerra... Espera aí que eu já me perdi de novo. Espera, vou me achar. É que não deu tempo. Gente, vocês não sabem a correria, viu? O que foi? Meu Deus do céu.
Aleluia. Aqui, se eu for contar as vitórias das pessoas, né, de todo mundo, que da Bíblia, só da Bíblia, se eu for contar todas as histórias aqui, a gente vai passar o tempo todo aqui, né? Eu peguei o Davi como exemplo, porque, imagina, um jovem tão mirradinho, né, tão pequeno, né, e conseguiu enfrentar um gigante. Imagina o tamanho da fé desse menino. Aí fala sobre as 5 pedras que Davi levou. Eu fico imaginando se aparecessem esses, vamos dizer, os 5, né? Gigantes. Mas apareceu. Não apareceu agora aqui nessa luta, mas já apareceu, porque a palavra do Senhor fala aqui que os gigantes eles foram derrotados pelos soldados de Davi, né? Na palavra que conta a história desses gigantes, e ele apareceu. E os soldados de Davi, tem o nome de cada um aqui, porque eu não anotei, não deu tempo, gente, anotar. Que fala sobre a história desses gigantes, que eram 5 mesmo, de verdade. Eram 5 gigantes, e eles foram derrotados pelo exército de Davi. Né? E um homem, né? Então, imagina aí a força que Davi teve nessa parte dele derrotar um gigante e ele passar isso aí para o exército dele, né? Pelos os companheiros dele, né? Os soldados dele. Eles faziam parte de um exército. Eles estavam preparados. Né? Eles foram capacitados para isso. E foram escolhidos pelo Senhor. Porque a história fala, né, sobre as vitórias de Davi. Mas ele só teve vitória porque ele tinha o Senhor. Porque sem o Senhor ele não era ninguém. Assim somos nós. Nós só vencemos com Jesus. Sem Jesus nós não somos ninguém. Nós não conseguimos nada. Né? Pode ser meio gigante, a metade de um gigante, não importa. Você não consegue. Né? Sem Jesus a gente não consegue. Eu vou citar aqui 3 coisas para vencer o inimigo nessa guerra. Na nossa guerra, que a gente tem essa guerra, né, gente? Todo mundo tem. Primeiro, ter fé. Sem fé também não adianta. Se você não tiver fé em Deus, você também não consegue. A gente tem que ter fé em Deus que nós vamos conseguir. Obedecer. Essa palavrinha, obedecer. Que a gente fala muito para as crianças, a gente quer que nossos filhos obedeçam, né? Nossos netos, eu falo, meus netos, agora vão ser crescidos, né? Mas também pode obedecer, viu, filha? Que a mãe deles também tem que obedecer a mãe, né? Mário chegou também, tem que obedecer. Então, a gente fala de obediência. Né? Não é só criança que tem que obedecer. Nós também temos que obedecer. Nós temos um Pai. Nós temos Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Né? E é muito importante, nós adultos, servos do Senhor, aquele lá que se tornou filho de Deus, obedecer o Pai. E eu falo para vocês, tem assim uma vigilância nas nossas vidas, porque o inimigo ele quer roubar as nossas bênçãos, as bênçãos que o nosso Pai quer dar. A gente não pede? A gente pede. Mas a gente pede para Deus, sim. E para Ele dar essa bênção? O que a gente pediu, o que a gente tem que fazer, não é obedecer? Então, quais são as regras de Deus? Né? A gente tem que procurar também saber quais são as regras de Deus. Para que a bênção possa chegar, né? Terceiro, permanecer no lugar que Deus te colocar. Permanecer no lugar que Deus te colocar. A vitória é garantida. Com o Senhor não temos derrota, só vitória. Tudo no tempo de Deus, tudo na hora que Ele determinar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que pedem para Deus, está passando por situações assim que você fala, meu Deus, é logo, é já. A situação que eu estou falando porque eu conheço pessoas assim, né? E eu já fui assim também, que eu aprendi a esperar. Mas eu já fui ansiosa. Eu já queria logo, já queria
pedir para Deus e acontecer. É que meu irmão não está aqui. Meu irmão veio me visitar, que ele mora em Guarulhos, que ele aceitou Jesus, glória a Deus. A semana passada, eu e a Karen, nós fomos no batismo dele, né, depois de muitos anos. Ele tem 41 anos. E a mãe dele orando, orava por ele, pedia, né? Até agora ela está impactada, ela não conseguiu receber ainda. Ela disse que está tão grande, tão bom, que ela não está conseguindo nem administrar a situação. Eu falei, meu Deus, não dá para acreditar. E ele já se batizou, e foi escolha dele. Ele tomou posição no Senhor. Eu falei para ele assim, que Deus apertou até onde não tinha para onde ele ir. Agora, pasmem vocês, gente, a família toda cristã. Os irmãos, a mãe, tudo cristão. E ele foi buscar ajuda na Universal. Ele ligou, ele viu uma propaganda na televisão falando sobre, se você estiver passando por ansiedade, se estiver ansioso, se estiver isso, falando sobre os problemas que tinha, ligar no número que tinha lá. E ele foi e ligou. Aí a pessoa que atendeu ele falou assim, não, você pode vir aqui, ele contando, né? Que foi no dia 1º de maio, que eles queriam um feriado, e ele estava lá angustiado dentro do quarto, trancado, angustiado. Ele estava passando por uma separação e ele não estava bem. E aí ele pediu, né? Ele falou assim que sempre passa, quando vem essas propagandas, sempre passa, né? E essa vez ele ficou. E ele foi lá e viu, né, que estava aquele telefone, a pessoa falando, né, tal, tá isso, tá aquilo, você pode vir, liga nesse número. Ele ligou, a pessoa falou se ele podia ir lá na igreja, ele falou que podia. De tão desesperado que ele estava. Ele não tinha para onde correr mais. De tão agoniado que ele estava. E ele foi, com a mãe dentro de casa, com o pai dentro de casa, conhecendo a palavra, a irmã mora em cima, que conhece a palavra, que ministrava para ele tudo. Os irmãos, tudinho ali da rua, que são cristãos. E ele foi na Universal, numa igreja que ele via uma propaganda na televisão. Para você ver como que Deus faz, né? E ele foi. Quando chegou lá, ele disse que um casal atendeu ele. E ele contou a situação dele, que ele estava assim, assado. Aí ele falou assim, não, você tem que... Aí deu o conselho para ele, falou para ele, perguntou para ele de Jesus, se ele conhecia Jesus. Ele falou assim, conheço, mas eu nunca aceitei Jesus, assim, nunca levantei minha mão. Ele contou, né, nessa parte. Ele falou assim, então você vem participar das reuniões, que a gente pode te ajudar e tal. E ele foi. E na mesma semana, na igreja da mãe dele lá, da irmã, né, da minha irmã, eles estavam fazendo a campanha e ele foi participar da campanha. Ele estava sedento pelo Senhor. A situação que ele estava, o que Deus fez com ele estava tão sedento do Senhor, de um aconchego, de uma resposta para aquilo que ele estava passando, aquela dor que ele tinha. E Deus deu. E ele foi, e ele está aí na igreja, e ele disse que aceitou Jesus. Ele disse que na hora, assim, que ele não sabia, né? Quando perguntaram quem queria aceitar Jesus, quem queria Jesus como único Senhor e Salvador, ele levantou a mão e só tinha ele. E só ele foi. Mas para ele, assim, ele disse que foi assim, que ele fala assim, que você vai a emoção que ele fala. Que Deus resgatou, meu irmão, Deus foi. E ele é alvo de oração da gente, né? A gente ora pelos nossos, né? Isso é resposta de Deus. E ele está lá, e ele veio hoje, que ele foi ver o pessoal, que ele gosta muito daqui. E aí ele foi ver os colegas dele e tal, aproveitou que ele está de folga. E ele contando sobre o que Deus fez na vida dele e o que Deus está fazendo na vida dele. E voltando no que eu estava falando, né? Aí ele disse que depois que ele aceitou Jesus, que ele estava indo para a igreja fazendo campanha, ele disse que no quarto dele, ele começou a pedir para Deus. Ele disse que pediu tanto para Deus que ele ficou confuso. O que é que eu pedi mesmo? Como é que é? Que ele falou assim, e ele não via a resposta. Porque ele achava que era logo, né? Ele falou assim, eu pedi tanto para Deus, pedi. E Deus falou, acho que Deus não está me ouvindo, não. Ele falava assim, Deus não está me escutando. Deus não está me ouvindo. E é tudo no tempo de Deus. Eu falei assim, meu irmão, é tudo. Ele falou assim, não, mas agora eu sei que é no tempo de Deus, mas eu queria logo. Eu queria já, para já, né?
Ele falou assim, agora é um caminhar. Quando você tem Jesus no seu coração, agora é um caminhar agora. Você tem que aprender, você tem que obedecer ao Senhor. Tudo que Ele fala para você, você obedece. Né? E hoje eu vejo a transformação do meu irmão, mesmo com a ansiedade que ele estava, mas já foi. E tem outras pessoas com ansiedade que querem logo, que querem logo, que querem logo, mas é tudo no tempo de Deus. A gente tem que aprender a ouvir o não de Deus, né? Que é muito difícil, né, gente? Mas a gente tem que aprender. Em Romanos 8:37, diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas lógico que nós somos vencedores em Cristo Jesus, que vem as lutas, né? A gente não vai viver aqui sem a tribulação, sem ansiedade, só que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer a tribulação, nós vamos vencer a ansiedade, nós vamos vencer tudo que nos tira do caminho do Senhor, tudo aquilo que vem nos atrapalhar a buscar, estar no alvo, né? Buscar ter direção no alvo, que é Jesus. Porque eu quero saber qual é o meu nome lá no céu. Não sei vocês, mas eu quero. Né? Mas se continuarmos firmes em Deus, a vitória é certa. Eu queria agora fazer um ato profético com vocês. Ainda tem tempo, né, Mário? Eu já passei do horário. Tem, né? Não é porque eu tenho medo de passar do horário e o Mário fica bravo. Está escrito, está lá em Efésios 6. Todo mundo já conhece, né? Que fala sobre as armaduras de Deus. Nós fazemos parte de um exército. Eu gosto de falar, hoje eu vou falar porque eu gosto dessas coisas, eu gosto de falar. Porque eu sou um soldado. Vocês são soldados. Aqui tá um exército. Aqui está um exército. E quando eu falo assim, olha como é que eu vim, né, gente? Vocês não estão entendendo, né? Esqueci até de pegar a blusa de frio, mas não estou sentindo frio, não, graças a Deus. Mas agora imagine vocês aí, para você ir para uma guerra. Para as pessoas, a guerra física, vamos dizer, né? Todo mundo tem uma preparação. Eles têm uma preparação. Tem treino de todos os lados, imaginar, de atirar, de fazer isso, fazer aquilo, de se camuflar, seja lá como for. Sei que tem, né, muitas coisas a se fazer, né? Eles têm as armaduras deles, né? Tem as roupas dele e tal. Nós, como exército do Senhor, nós também temos. Porque a gente não luta contra a carne. Nós não temos guerra física, nós não lutamos contra a carne. A nossa luta é contra as potestades, é contra o inimigo invisível. Satanás, é ele mesmo. É ele e seus anjos, seus demônios, né? E aí, Deus, lindo e maravilhoso, fazer igual o pastor, que eu sou assim com Deus. Ele disse que não é só eu, né? Ele também. Eu imagino assim, Deus me posicionando aonde Ele quer, no exército dEle. E aqui, quando Deus fala para você se posicionar aonde Ele te colocar, você tem que obedecer. Obedeça. Hoje eu quase desobedeci a Deus, Senhor, me perdoa, mas eu quase... Mas foi quase, irmão, foi quase. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá direção. Deus, o Espírito Santo que está em nós, Ele está ali, ó, só nos direcionando. Às vezes puxa a orelha, puxa. E às vezes dói, viu, gente? Vou falar para vocês que às vezes dói. Porque aqui nós vivemos nesse mundo, nós estamos ainda, né, na carne. É a importância do cristão alimentar o Espírito de Deus que há em nós. Deixar a carne morrer. Porque a vontade dela é para as coisas do mundo.
né? E nós, como exército do Senhor, nós temos que nos posicionar onde Jesus nos colocou e permanecer. Vai vir tiroteio de todo lado, vai vir bomba, vai vir granada, vai vir tanta coisa. São os problemas que a gente enfrenta, né? Vai vir de todas as maneiras que você imaginava, vai vir para você cair, para você sair da posição que o Senhor te colocou. Infelizmente, acontece com muita gente. Porque não alimenta o espírito, alimenta a carne. E aí cai. Então, o exército do Senhor não pode jamais dar lugar para a vontade da carne. Tem que dar lugar para Deus fazer, para Deus nos direcionar. Porque Deus nos capacita, Deus nos protege e Deus nos alinha conforme a vontade dEle, o querer dEle. E saber que nós estamos aqui nesse exército e saber que lá na frente tem Jesus Cristo como o nosso general. A gente está nessa guerra, mas a gente sabe que a vitória é nossa. Toma posição da vitória de vocês. Eu aprendi com a minha irmã, Karina, ela fala assim, ó, não rejeita a bênção. Ela fala para a gente não rejeitar a bênção, né? Porque quando as pessoas, a gente tem muita gente tem costume de dar, na hora de receber, fica até constrangido sem saber receber, né? Fica até, aí ela me ensinou, ela falou assim, minha irmã, você não pode rejeitar a bênção. Você tem que ser boa sim, mas você também tem que receber, você tem que pegar as bênçãos que chegam para você. E eu aprendi com ela e eu passo aí para todo mundo. Não rejeitar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Né? Posiciona, fica posicionado onde o Senhor te colocou. Fica lá só atento, e ó, atento, vigia. Vai vir tiroteio, vai vir tanta coisa. Porque já veio na minha vida, eu vou falar para vocês, que eu caí um dia. Mas Deus me resgatou. Eu era um soldado ferido. Eu era. Vou falar para vocês que eu passei poucas e boas, viu? Mas eu clamava pelo Senhor, eu estava machucada. Eu não conseguia levantar. E o exército do Senhor me ajudou. As orações de vocês, da minha irmã, do meu povo, que crê num Deus vivo, um Deus que tudo pode, que só Ele pode. Ela não foi lá me resgatar, não, vou me trazer para a igreja. Não. Ela orou, porque ela pediu para Deus que pode fazer, porque por ela não podia fazer. Como é que ela ia lá? Ela estava lá na Bahia, ela ia lá na Bahia me buscar, não tinha como. Mas ela orou para Deus. E ela falou para Deus, Deus, a minha irmã. Ela contando, né, que ela ajudava muitas pessoas. Uma luta com uma mulher aí, que eu não sei quem era. Ela disse que uma luta, e ela pensou, Deus, e minha irmã lá, meu Deus. Ela pediu para Deus, vai lá. Quero fazer pela minha irmã, que está precisando. Resgata, né? Para fazer parte do exército. E foi assim que Deus fez. Deus curou minhas feridas. Deus me colocou de pé. E eu, como uma filha obediente, continuo. Não é fácil, gente. Não é fácil, eu sei. Mas depois que você se entrega ao Senhor, quando Ele começa a usar você, pronto, acabou. Quando acontece qualquer coisa, eu falo, Deus, olha aí, ó. E agora? Não tem como eu fazer. Eu vou até onde eu posso. Falei, eu fiz isso, faz aquilo. Pronto, Deus, agora aqui, ó, o limite acabou. Ó. Daqui para lá é o Senhor. Não tem o que eu fazer mais. E Ele faz. E Ele faz. Então, irmãos, eu vou falar aqui para você. É o que eu esqueci até de mandar para o Mário. Oh, meu Deus, era para mandar uma figura para ele aqui, esqueci. Oh, menino, já foi, né? Já foi. Lá em Efésios 6, fala sobre as armaduras do Senhor. Deixa eu achar aqui, Efésios 6. Eu vou ler, viu, irmãos? Porque para ficar mais fácil, tá bom? Eu marquei, meu Deus. Tem como você colocar aí, Mário? Tem como você colocar Efésios 6? 6:13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo,
sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Aí pode passar o próximo, pode vir o próximo. Mas para fazer isso, vocês necessitam... Vocês puderem levantar, por favor, gente, nós vamos fazer esse ato profético, para vocês entenderem mais ou menos como que é a nossa luta e como nós vamos fazer aqui o que está escrito em Efésios 6. A importância que tem de vocês se revestir com as armaduras do Senhor para a guerra, para a luta. Mas saibam vocês que a vitória é sua. E toma posse da vitória. Vamos lá. Deixa eu ver, como é? Necessita do cinturão, o cinturão da verdade. Aí vocês podem fazer assim, ó. Cinturão da verdade. Isso, o povo sabe todinho. O outro, Mário. Assim, a couraça que é da justiça, né? Couraça da justiça. Pode colocar a justiça. Aquele negocinho assim que você enfia a cabeça e coloca aqui, ó. Vocês entenderam, né, gente? Presta atenção, isso aqui é muito importante, viu? E o outro, vamos lá. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Pode calçar, viu, gente? Não vai pesar, eu tenho certeza que não vai ficar pesado, vai ficar leve, viu? O outro. Agora vem o escudo da fé. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas. Sim. Todo mundo sabe o que é um escudo, né? Pensa aí, todo mundo pode fazer o escudo aqui da fé. Vai vir, de todas as maneiras, vai vir o quê? As flechas, né, gente? Que antigamente usava muita flecha, né? Ó, flecha, com o escudo da fé, esses escudos desse... Oh, meu Deus, não quer, coitadinho, né? Mas o escudo da fé, imagina aí, vocês, que coisa mais linda. Se sintam já né, preparados para a guerra. Vamos lá, outro. Agora, nós precisamos de quê? Do capacete da salvação. Meu capacete é lindo, vou falar logo para vocês. Não sei de vocês. O capacete da salvação também é muito importante, gente. Imagina vocês aí. Nós estamos colocando o capacete, nós estamos blindados aqui, ó, das setas do inimigo, dos dardos inflamados. Se sintam protegidos pelo Senhor. Agora o que mais? E agora? Todo mundo, quem tiver Bíblia? Quem tiver Bíblia? A espada da fé, que é a palavra de Deus. Essa arma é a principal. Essa arma aqui, ó, é poderosíssima. Essa arma aqui é poderosa. Onde nós destruímos o inimigo, onde nós derrubamos os gigantes. Se vocês querem derrubar o gigante da vida de vocês, os problemas aqui, ó. A espada. A palavra do Senhor. Melhor do que isso não tem não, gente. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Acabou, viu, gente? Não tem mais... Quando Deus ele nos capacita... Pode sentar, viu, gente? Pode sentar. Quando Deus nos capacita, Deus ele vai dar estratégia para tudo que vocês imaginarem, tudo. Qualquer problema que vocês tiverem, fala com Deus. Não comigo, é com Deus, que Deus resolve. Só que para isso, gente, vocês têm que andar certinho, alinhado ali onde Deus te colocou. Para fazer parte do exército do Senhor, vocês têm que estar preparados. Se preparem, não deixem o inimigo roubar a bênção de vocês. Não deixem ser atingidos. Tem muita gente, muito crente andando capengando, gente. Eu vou falar a verdade para vocês.
porque é atingido de um lado, aí vai lá e fica meio, né, baqueado. E o inimigo, ele não vai deixar, ele vai colocar, ele vai jogar a seta inflamada dele na ferida. No ferimento, porque ele vai detonar você no ferimento. Enquanto você não pedir a Deus, para Deus derramar o bálsamo dele sobre a sua ferida, onde você está ferido, para Deus curar, você não vai conseguir. Tem que dar lugar para o Senhor agir nas nossas vidas, né? Eu falo assim que o crente ele passa por muitos problemas, mas a gente tem a solução. Jesus Cristo. O soldado, quando ele está ferido, ele é levado para um lugar separado. Eu falo na guerra física, né? Eles são levados para um lugar separado. Se ele conseguir se recuperar, ele volta para a guerra. Se não, ou né, manda para casa, seja lá o que for. Não tem como trabalhar mais. Só que nós, povo de Deus, nós não podemos ficar feridos para não trabalhar na obra do Senhor. Não podemos, gente, não podemos. Jesus, ele quer ali, ó, na batalha, na luta, até a vinda dele, né? Até a vinda de Jesus. Porque eu ainda quero saber qual é o meu nome lá no céu. Tem dia que a gente está meio desanimado, tem dia que a gente está meio assim, mas o Senhor é a nossa força. Né? O meu versículo, né, que eu falo assim, que é o meu versículo, vou falar aqui para vocês, coisa mais linda do mundo, meu versículo. É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus te chama. Nas lutas, nas tribulações, mas Ele te chama. Amém, irmão? Eu vou fazer só uma oração. Eu não tenho costume de orar, gente, que eu falo para vocês. Eu sei orar dentro do meu quarto. Eu sei ir lá, eu me derramo no Senhor. Eu vejo até o céu, aquela coisa mais linda do mundo. Mas, assim, para orar para as pessoas, assim, eu fico meio assim constrangida, sabe? Mas, assim, a minha oração é bem rapidinha, viu, gente? Tá bom? Você pode abaixar a cabeça de vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, eu quero te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, Jesus amado. Deus, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Deus, toda honra, toda glória a Ti, ó Deus, todo louvor, toda adoração, toda majestade a Ti. Não há outro igual ao Senhor, Pai. Não há outro igual a Ti, ó Deus. Deus, neste momento, Senhor amado, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, ó Deus amado, as tuas bênçãos sobre este povo, sobre o teu exército, Senhor amado. Abençoe, Jesus amado, cada soldado aqui, Senhor. Deus, que o Senhor venha capacitar cada um deles, ó Deus amado. Que o Senhor venha, Jesus amado, ordenar eles, Pai querido. Colocar, alinhar eles aqui no teu exército, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. E que eles possam continuar firmes, ó Deus eterno. Firmes, Senhor querido. E ouvir, Senhor amado, a tua voz. Que eles sejam sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. Jesus, nós sabemos que a vitória é nossa, porque o Senhor é o nosso general. Deus, tomamos posse, Senhor amado, da tua vitória, da nossa vitória, das nossas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus. Reveste-nos, Senhor amado, com as tuas armaduras, Senhor querido. Assim como nós fizemos aqui, ó Deus, que o Senhor venha, Jesus, selar, Pai, esse ato profético. Deus, sela, Senhor amado, e que onde nós andamos, meu Pai eterno, nós levamos, Pai querido, a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai amado, nós calçamos aqui, Pai amado, os calçados, Pai querido, da Tua palavra, do Evangelho, onde nós andamos, ó Deus, que a Tua palavra seja falada, seja dita, Deus eterno, e que as pessoas possam receber, Deus, e elas possam ter sede de Ti. Que elas possam ver em nós, soldados, ó Pai amado, o Teu querer, a Tua vontade, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós temos que andar, ó Deus eterno, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Leva-nos, ó Deus amado, debaixo da Tua proteção. Nós e nossas famílias aqui representadas, Pai. Abençoa cada um, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Aleluias, Deus é muito bom, amém? E é isso, né? Ele tem nos capacitado para vencer todo o mal, para vencer tudo aquilo que vier, né, na nossa direção. E quando nós pedimos essa sabedoria, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, Ele vai nos dar a estratégia, como Ele deu ali para Davi, e o gigante vai ser vencido, em nome de Jesus. E às vezes nós também temos outros tipos de gigantes, né, para vencer na nossa vida. Às vezes é no bolso, né, vencer o gigante ali, que muitas vezes nós somos desafiados. Tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma em dizimar, em ofertar, né, é muito generoso. Mas tem pessoas que às vezes até querem, né, mas ficam presas ali pensando, né, na conta, pensando, ai, como que eu vou pagar isso? Se eu der o dízimo, como que vai ser suprido isso aqui? Deus, o Senhor conhece. E ainda, né, falar para Deus, o Senhor conhece. Né, você sabe que por que eu não vou dizimar? Amados, mas a palavra do Senhor, ela, na verdade, nos desafia a fazer prova de Deus. Né? A nossa vida, ela é regada, né, ela é direcionada por fé. Então, nós temos que ter fé. E quando nós temos fé, Deus nos honra. Davi foi honrado porque ele não foi na força dele. Ele foi na força do Senhor. Ele pediu para que o Senhor fosse, né, adiante dele. Ele falou, você vem na força, na sua força, né, na força aí dos seus dedos, mas eu vou na força do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós colocamos, né, tudo aquilo que nós precisamos fazer em obediência, o Senhor ele vai nos dar, né, ali sabedoria, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar ousadia para nós obedecermos a palavra dEle. Então, realmente, também dizimar e ofertar é um ato realmente também de fé. Você tem que crer na palavra do Senhor. Nós temos que crer, né, que nós estamos devolvendo ali aqueles 10% e o Senhor vai nos dar muito mais. E nós falamos aqui esse versículo por várias vezes aqui, que nós tivemos uma série de mensagens, né, falando sobre uma vida abundante. E eu quero aqui falar novamente sobre esse versículo, né, para nós tirarmos nossos dízimos e ofertas, que está lá em Lucas 6,38. Se eu e vocês, nós queremos, né, viver essa medida, né, recalcada, sacudida, transbordante, é necessário obedecer. É necessário fazer prova de Deus. É necessário entregar aquilo que o Senhor nos pede. É necessário obedecer, amados. E quando nós obedecemos, nós vamos colher o melhor dessa terra, em tudo. Né? Quando nós obedecemos, né, ali o nosso líder, seja lá onde nós trabalhamos, nós vamos ali ser bem-sucedido, né? Nós vamos ali ter oportunidade. Não é que você vai obedecer a Ele naquilo que vem contra os seus princípios, não é nada disso. Nós temos princípios e princípios não são quebrados. Mas eu digo, quando você obedece ali, né, às vezes, ele está pedindo para mim fazer isso, mas nem sou eu que... Não, mas você vai lá e obedece, você faz, você vai ser honrado, nós seremos honrados. Né, quando nós obedecemos e quando também nós não quebramos princípios. Então, em Lucas 6,38 fala, dai e dar-se-vos-á. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, da mesma forma que nós temos dado, né, na casa do Senhor, que nós temos sido generoso, Ele também será generoso para com cada um de nós. E aqui não termina, aqui tem uma série de coisas, às vezes a gente quer ficar julgando o irmão, né? Então nós não temos, né, carteirinha para ficar ali, né, de fiscal de Deus. Né? Então nós temos que, tudo que nós fizermos, né, cada um de nós vamos prestar conta ao Senhor. Então, se você estiver medindo também o seu irmão, você também vai ser medido, amado. Da mesma forma que está medindo ele, julgando ele. Então, vamos tomar cuidado, né, com essa medição que muitas vezes nós queremos ter. Né? Nós temos que deixar isso para o Senhor. Né? Lógico que nós vamos orientar, nós vamos amar os nossos irmãos, mas quem está ali, quem é o justo juiz, é o Senhor. Porque da mesma forma que eu estou medindo alguém, eu também serei medido, também serei olhado e cobrado. Então, que cada um aqui dê com alegria, não se importe. Você está aí, você vai pegar seu envelope, não importa a quantidade, não se preocupe, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria, não é aquele que dá a maior nota, mesmo triste, mas para dizer, eu dei. Não, Ele ama você que dá com alegria, aquilo que
está, né, ali dentro de você, que Deus colocou no seu coração para você entregar aqui nesta noite. Então eu quero que você venha, dê o seu melhor, né, contribua na obra do Senhor, né, não deixe de ser fiel, porque mesmo nós sendo infiéis, Ele vai permanecer fiel para conosco, mas Ele quer que nós venhamos viver essa medida, e para viver essa medida é só debaixo da obediência. Então quando nós começarmos aqui o ministério, começar a louvar, venha com alegria ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, com alegria. Amém? Aleluias. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem obedecer, né, ao nosso Pai, aquele que nos ama e tem o melhor para nós. Amém? Então estende a sua mão aqui para frente, sua mão direita de autoridade. Senhor, muito obrigado por cada oferta, por cada dízimo, Senhor, pela vida de cada um aqui que com alegria ofertou na tua casa, dizimou. Eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, e nós sempre teremos oportunidade para entregar o nosso melhor a Ti. Abençoa, Senhor, as nossas finanças, abençoa aquilo que nós temos recebido, aquilo que tem chegado em nossas mãos, nos dá sabedoria para administrar, nos instrua, Senhor, que tudo o que fizermos possamos colocar diante do Senhor em oração, e que esse dinheiro também ele venha a ser administrado, Senhor, com temor, Deus, com zelo, Pai, na Tua casa, e da mesma forma seja o dinheiro que entrar, Senhor, dentro também das nossas casas, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, estamos quase terminando o nosso culto, e eu tenho certeza que você foi abençoado, amém? Aleluia. E você tomou posse desse ato profético aqui, amados. Nós estamos revestidos, né? Nós temos as armaduras que o Senhor nos deu. Então, nós não podemos também entrar numa guerra sem estar protegidos, sem nos cobrirmos, né? Sem colocarmos essa armadura, sem estar com o sangue do Senhor. Nós temos que guerrear, mas não é de qualquer forma. Então, nós aprendemos aqui. Nós fomos capacitados, sim, pelo Senhor. E Ele nos deu, né? Ele tem nos dado, Ele nos deixou aqui todas as ferramentas que nós precisamos usar para que nós venhamos vencer o inimigo, né, em nome de Jesus. E assim como a Lana deu testemunho aqui, né, do irmão dela, então houve, né, todo um trabalhar do Senhor. Então, da mesma forma, o Senhor está fazendo, né, na nossa família, naqueles que nós temos orado, que nós temos pago um preço. Às vezes parece que nada está acontecendo, amados. É tão, né, difícil. Às vezes você está orando, você fala, Senhor, nada se move, a pessoa não vem, você convida, ela está lá, e você vê ela, sabe, sempre dando desculpa para estar na casa do Senhor, mas está sempre em outros lugares. Se aparecer uma festa, ela vai, se aparecer um evento, ela está lá, né? Mas quando é para o culto, vou deixar para outro dia, qualquer hora eu vou, e aquilo é tão frustrante, né? Você fala, Senhor, mas não vamos desistir, não se frustre.
Não vamos nos frustrar, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, né? E no tempo certo, como aconteceu ali, né, na vida do irmão dela, vai acontecer também na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Mas nós precisamos perseverar, precisamos orar mesmo, crendo que Deus pode, não, né, aos nossos olhos, não vai acontecer, não vai, eu já estou sem... Não deixe, né, essa palavra de negatividade entrar no seu coração, porque Deus te alcançou, me alcançou e vai alcançar cada um dos nossos. E cada um que nós temos orado, seja um colega, né, seja um vizinho, o Senhor vai alcançar, porque Ele é Deus e Ele tem prazer, né, em ganhar vidas, em alcançar vidas, porque a gente sabe que não é da vontade do Senhor que ninguém se perca, né? O Senhor quer que todos sejam salvos, mas é uma escolha e nós temos orado para que essas pessoas façam a melhor escolha, que é ter Jesus como Senhor e Salvador. E vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos alguns recados aqui da semana, para que você também possa estar envolvido com a agenda da igreja. Amém? Acredito que não tem ninguém, né, que nos visita. Tem sim, né? Alguém que nos visita aí. Está aqui, gente, desculpa. A pessoa que está meio... Eu uso óculos, né? Mas não está me enxergando. Então, nós temos aqui uma visitante... Né, nós queremos louvar a Deus aqui pela vida da Camila. Alguns irmãos aqui conhecem, né, a história da Camila, enquanto nós estávamos fazendo ação social, amados. O Senhor nos colocou ali, né, na vida da Camila, ela se aproximou de nós, e hoje ela está aqui, né, ouvindo a palavra, está aqui com seus filhos, e eu creio, né, ela conhece a palavra do Senhor, né, Camila? A família dela, né, também... né, é do Senhor Jesus, como ela falou ali um pouco, né, a maioria da sua família conhece. Eu tenho certeza que eles têm orado por elas, e não foi por acaso que o Senhor nos colocou ali, Camila. Ele, né, nos colocou com propósito, porque Ele viu a sua dor, porque Ele viu o seu pedido de socorro. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, né, estamos aqui, como você presenciou e tem presenciado, para te ajudar, para estender as mãos, para que você, né, viva tudo aquilo que o Senhor, né, já começou na sua vida, a obra que Ele começou, né, Ele é fiel para concluir. E nós estamos aqui para te ajudar, né, como igreja, para que você, né, trilhe o caminho que o Senhor tem para você juntamente com os seus filhos, né, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui a Adceia, ela vai entregar, né, uma lembrancinha aqui, uma sacolinha com uma lembrancinha aqui para você, e de dizer, né, o quanto nós te amamos. E que você é bem-vinda, viu? Amém. E em nome de Jesus, né, ela está se chegando aqui, nós vamos na igreja. Pode se sentar, viu, Camila? Cuidar da Camila, ajudá-la. E eu creio que ela faz parte, já faz parte dessa família, né? Em nome de Jesus, viu? Sabe que nós a amamos, né? E temos orado por você, viu, Camila? Né? E nós vamos estar aí juntos, né? Te ajudando. E eu creio que testemunho você dará. Você ainda vai ter oportunidade de estar aqui neste altar testemunhando o que Deus tem feito na sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Amém? Queremos orar aqui também pela vida do Dê, né, e da Rafa, que fizeram o aniversário de casamento. É que a semana passada eles não estavam aqui, né? Estavam passeando, curtindo essa data. E hoje nós queremos aqui orar por eles, por esse casal abençoado, esse casal que é coluna aqui nesta igreja, que é bênção do Senhor, que tem sido exemplo, né, para esta igreja e para muitos casais. Nós somos gratos pela vida de vocês, né? Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do Dê, da Rafa. Oh, Deus, por mais um ano que eles, Deus, comemora, Senhor, de
de casamento, Senhor, de união, Pai, onde o Senhor tem ordenado a bênção sobre a vida deles, onde eles têm conquistado, Senhor, sonhos, têm realizado sonhos. Eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer, tudo aquilo que eles têm pedido, o Senhor tem o tempo certo de entregar, entrega, Senhor, que eles confiem, que eles não abram mão dos sonhos do Senhor para a vida deles. Obrigado por este casal, Pai, que tem sido coluna nesta casa, que tem se dedicado tanto a esta obra, Senhor, com temor, Deus, com obediência, Senhor, e que o Senhor guarde, que o Senhor esconda eles debaixo, Senhor, das tuas asas, que esse casamento esteja cada dia mais firmado no Senhor, que o amor entre eles possa crescer a cada dia, que eles possam, Senhor, ser um, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo não ache nunca brecha, Senhor, na vida conjugal deles, Pai, venha fortalecê-los para que eles cheguem, alcance o propósito, Senhor, e viva os planos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor pela vida, né, por mais um ano de casado, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém? Agora sim nós temos os nossos recados, a nossa agenda aí da semana. Então nós temos nosso Tadel, que é toda terça-feira, às 20h30, e nós estamos com a dinâmica, onde aí a célula, né, tem trazido aí a palavra. Lógico, todos nós lemos, né, compartilhamos, mas nós incumbimos os participantes das células ter a responsabilidade de trazer aqui o estudo para nós. Amém? E tem sido, né, bênção do Senhor. E a próxima é El Shaddai. Então, se prepare aí. É Isaías 7, 8 e 9. Então, nós temos aí também, né, a incumbência de estar lendo esses capítulos para juntos compartilharmos. Amém? Temos também as nossas células que está espalhado. Você que ainda não está em uma célula, procure ali, né, a recepção, vai te passar o endereço. Amados, a célula é bênção do Senhor, como eu tenho sido repetitivo aqui. Então, a célula, ela faz parte, né, da visão da igreja. Então, toda a igreja precisa estar em célula, porque é na célula que nós, né, ali estreitamos a nossa comunhão, que nós temos ali, né, ali uma amizade maior com o outro, nos conhecemos, nos fortalecemos, trocamos experiência, então é bênção do Senhor. E ali nós, né, compartilhamos a palavra, aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Então você não deixe de estar ali, você que já está, não deixe de levar alguém com você, faça um convite, seja insistente, porque uma hora essa pessoa vai. Em nome de Jesus. E o Senhor também tem nos dado alguma direção para fazermos aí, né, antes da célula. E a semana, né, passada nós ungimos a rua, aonde ali acontece a célula, e foi bênção. E eu sei que, né, foram quebrados ali toda, né, resistência, e nós veremos famílias, vidas se achegando à nossa célula, né, em nome de Jesus. Amém? Nós temos também aqui toda sexta-feira, né, o momento de oração. Nós tivemos o nosso relógio de oração, que foi bênção. Amado, como tem sido, né, maravilhoso a experiência de estar aqui, né, uma vez por mês, né, orando nesse relógio de 24 horas de oração. E o maior beneficiado somos nós de estarmos aqui orando, estando em comunhão, colocando cada alvo na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por esta igreja, por você, né, se envolver com a obra do Senhor, por você estar aqui apenas 40 minutos, né, em comunhão aqui, e aonde nós podemos ver o agir de Deus. Porque sem oração nada acontece. Então eu quero louvar a Deus, né, porque a igreja tem abraçado, né, esse propósito, esse momento também que nós temos vivido aqui do relógio de oração. E nós temos toda sexta-feira, né, a nossa oração aí, que é às 20 horas aqui na igreja. Então, nós também somos convidados a estar aqui, orando, clamando, né, onde o Senhor vai dar-nos direção aqui para nós abençoarmos, né, através da nossa oração, né, esse bairro, as nossas famílias serem abençoadas. E nós vamos ver pessoas chegando nesta casa, em nome de Jesus. Amém? O nosso culto de jovens está se aproximando aí, dia 27/6, amém? Tá errado ali. Eu fui ali, ó. É o quê? Dia 20? 25? É, né, gente? Porque como que eu caí nessa, né? Nós estamos no mês 7. Pegadinha. Então, nós estamos convidados
a estar aqui. É bênção do Senhor, né? Os nossos cultos de jovem têm sido bênção, tem fortalecido, tem levantado aqui ministério. Então, que você também não deixe de estar aqui, de convidar alguém e venha, porque o culto de jovens é para todos, né? Como o pastor fala, né? Quem é para até, né, 99 anos. Quem for maior de 99 anos só vai entrar se vir acompanhado do pai e da mãe, né? Então, você pode estar aqui, vai ser bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Temos aí o nosso congresso de homens, você homem, o congresso de homens que vai ser bênção da região 2. Então, você homem, faça a sua inscrição, né, do dia 13 ao dia 15. Então, que você não fique de fora. E nós temos também aí o nosso encontro com Deus para mulheres. Né, nós estamos recrutando mulheres, porque nós temos que sair com mais ou menos umas 40 mulheres, estamos com umas 23 mulheres mais ou menos. Então, você, mulher, que ainda não fez a sua inscrição, não perca, né, esta oportunidade. Eu pedi para o Mário soltar aí o vídeo, amém? Existe um lugar onde o coração encontra paz, onde lágrimas se transformam em cura e onde Deus fala profundamente com cada mulher. Você foi escolhida para viver algo sobrenatural, um tempo de renovo, de transformação e de encontro verdadeiro com a presença de Deus. Não importa como você chega, Deus sabe exatamente do que você precisa. Venha viver dias que marcarão sua história para sempre. Nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Encontro face a face com Deus 2026. Faça sua inscrição agora mesmo através do nosso link. Olha, gente, é sensacional estar ali. É algo dos céus mesmo para as nossas vidas, né? Só quem já passou sabe, quem já teve a oportunidade de trabalhar também. É um tempo ali precioso, né? Onde Deus derrama da glória dele sobre as nossas vidas, onde somos curadas. Então, você, mulher, vá, porque você não vai se arrepender. Será um momento ali que você vai guardar, onde você vai voltar, né, uma outra mulher. Se você já é bênção, se você já tem sede de Deus, você vai vir ali com mais sede ainda. Então, não deixe de estar ali. Se você tem alguma dificuldade, seja financeira, me procure, né? Nós, como igreja, vamos te ajudar para que você possa estar ali e não deixar de receber, né, a bênção do Senhor, o derramar que Deus tem, né, para as nossas vidas nesse encontro. Amém? Então, será em agosto, né, do dia 21 ao dia 23 de agosto. Numa sexta-feira à noite nós saímos e chegamos aqui no domingo à tarde. Amém? Glória a Deus. E é isso. Amém? Vou chamar aqui o pastor. Depois nós vamos estar orando aqui pela família da Maria, né, que ela perdeu a mãe dela. Nós vimos ali, né, foi colocado no grupo. Mas nós vamos estar aqui também orando para que o Senhor, né, console e visite, né, essa família e dê o consolo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Ainda bem que ela nem precisa trazer a Bíblia, porque ela já trouxe o cinturão da verdade. Né? Amados, se você ainda não fez a sua inscrição de membresia, vai ter uma equipe, você não vai sair daqui hoje sem se inscrever. Vai ter uma equipe lá da diplomacia, alguns irmãos com celulares, você não vai precisar fazer nada. Ele vai pegar os seus dados e vai inscrever você, porque assim não tem como mais escapar, tá bom? Então, vai ter uma equipe lá da diplomacia. Antes de você ir embora, ele vai pegar os seus dados, perguntar se você é batizado ou não. Então, hoje você não escapa. Deixa eu ver aqui. Quem aqui ainda não se inscreveu ainda? Não preencheu a ficha de membresia? Nossa, todo mundo já preencheu, porque ninguém levantou a mão. Todo mundo preencheu? Ai, tá vendo? Ah, tá. Quem não preencheu, levanta a mão. Ah, vocês vão ter pouco trabalho só. Glória a Deus. O resto todo mundo já preencheu? Vocês estão ligeiros, minha amiga aqui do louvor, todo mundo. Vai pegar até a turma do louvor aqui, ó. Já está fazendo? A Rafa, né? A Rafa já está fazendo lá. Não dá boi não, Rafa. Isso aí. Hoje vai ter... Você vê que deu menos trabalho para eles. Amém? Queria que você ficasse de pé. Nós estamos finalizando o nosso culto. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui pela família da Maria.
Creio que Deus, né, o Espírito